Senhor Jesus Cristo, aqui está a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, poderosa, não voltará vazia. Ela tem desígnios estabelecidos pelo próprio Deus. Que os desígnios de Deus se cumpra na minha vida. Diga, eu não vou fugir dos desígnios de Deus. Diga, eu não vou criar um novo plano para a minha vida. Eu recebo e aceito os planos de Deus para a minha vida. Então vamos lá ouvir os planos de Deus para nossas vidas. Abra aí a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 4. Os irmãos aí do Facebook que vão nos ver, que vão nos ouvir, depois você pode compartilhar essa boa palavra. Se você receber como palavra de Deus, compartilhe com sua família, compartilhe com seus irmãos. E se você quiser se comunicar com o Ministério Restituição aqui no Rio de Janeiro, é o 21 3016 3510, ou no nosso WhatsApp 98602 2369. Você que estiver ouvindo em qualquer parte do Rio de Janeiro, do Brasil, através do nosso aplicativo também, temos centenas de famílias também ouvindo esta palavra. Então vamos lá, todos, glórias a Deus. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. Vamos ler do versículo, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 em diante. O nosso tema de hoje é o seguinte: só vive o que está escrito quem tem olhos iluminados. Diga, só vive o que está escrito quem tem olhos iluminados. Diga, os meus estão iluminados. Amém. Então vamos lá. 1 de Coríntios 4, 1 em diante. Diz assim a Bíblia: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles, os dispenseiros, sejam encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Não veio não, né? Até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. O quê? Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Já estás fartos, já estás ricos, chegaste a reinar sem nós. Sim, tomara que reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco.
Porque para mim me parece que Deus nos pôs, nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Vou repetir o 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim e a Apolo, por causa para que, por nosso exemplo, aprendais isto. 2 pontos. Não ultrapasseis o que está escrito. Vamos orar? Senhor Jesus, eu sei que estas palavras, elas não estão presas entre 4 paredes. Elas estão agora alcançando centenas, milhares e outras dezenas, centenas que serão tocadas, terão olhos abertos, terão a luz do Evangelho penetrando a alma, a escuridão, a dúvida irá desaparecer por causa do Evangelho, porque a dúvida é procedência maligna. Meu Deus, aclara a mente do teu povo, aclara, Senhor, os pensamentos das ovelhas, acalma o coração dos teus filhos, os que se reúnem aqui, e os que estão reunidos nas casas, que são centenas, através das nossas rádios, através dos nossos programas, nós já temos centenas de famílias que estão sendo beneficiadas por esta graça maravilhosa, que faz parte da nossa família, já faz parte da nossa vida. Sem ela não somos absolutamente nada. Meu Deus, usa-nos, usa a boca de quem fala e os ouvidos de quem ouve, para que a verdade de Deus prevaleça entre nós. Nenhuma sofisma, nenhuma altivez possa penetrar a mente de ninguém, Senhor, que faz parte da sã doutrina. Eu oro em nome de Jesus e o povo do Senhor, amados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, prediletos, santos, irrepreensíveis, justificados, selados, perfeitos, herdeiros, justos, mais que vencedores, abençoados. Meu Deus, oramos em teu nome, Jesus. E o povo do Senhor, à volta desse planeta Terra que nos ouve, digam todos, amém, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Obrigado, meu cooperador fiel. O tema é: só vive o que está escrito quem tem olhos iluminados. Há pessoas que estão entupidas de tanto conhecer a Bíblia, irmão. Eu estava conversando com o meu cooperador sobre esse engordar de igreja, né? De ovelhas, né? Tem ovelhas pesadas, não é pesada de gordura, pesada de conhecimento, só de receber as informações, mas não a revelação. Há uma diferença de você ser informado e você ser revelado. Irmãos, há uma diferença tremenda, porque a informação, ela mexe só com uma coisa, com a carne. A revelação transforma a tua mente, acorda o teu espírito e nunca mais você é enganado por nada, nem por ninguém. Então, quando nós gostamos demais da graça de Deus, amém? Então, o nosso tema é: só vive o que está escrito quem tem olhos iluminados. Paulo disse aqui no versículo 6, estas coisas, irmãos, já apliquei
as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, 2 pontos. O que Paulo queria que as pessoas aprendessem? Não ultrapasseis o que está escrito. Ovelhas, você que está aqui dentro, você que está aí, já temos muitas pessoas lá que já estão lá nas redes sociais, e muitos que estão nos ouvindo pelas rádios agora, e muitos que estão nos ouvindo pelos aplicativos. Então nós estamos com uma família grande nos ouvindo agora. Você pode ficar em paz que essa palavra alcança você e alcança as ovelhas do Senhor que não estão aqui nesse ambiente, mas estão sendo privilegiadas com essa informação que nós estamos tendo aqui da parte do Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse que nós não podemos ultrapassar o que está escrito. Por que muita gente ultrapassa o que está escrito? Paulo responde aqui. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. Gálatas 1. 6 em diante. Olha o que diz. Por que as pessoas ultrapassam o que está escrito, né? Não vivem o que está escrito. Ultrapassa o que está escrito porque não vivem o que está escrito. Por quê? Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Diga assim, um outro evangelho. O outro evangelho é o evangelho das correntes, é o evangelho do sacrifício, é a mensagem do paga-preço. E agora nós estamos tendo um outro evangelho que estão falsificando a palavra de Deus. Estão tirando as reuniões de oração, estão anulando os dons espirituais. O outro evangelho está anulando a ceia do Senhor. Então, quando Paulo fala, estou admirado que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Aí Paulo diz, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam. Então, a outra mensagem que vem, tirada da própria Bíblia, da própria palavra do apóstolo Paulo, é uma mensagem que vem, que vos perturba, diga assim, perturba. O qual não é outro evangelho, senão que alguns que vos perturba, diga assim, perturba. E você já conhece logo quando alguém já foi contaminado por uma mensagem que perturba. O semblante cai, o relacionamento acaba, a amizade se vai, tudo se acaba. Porque a pessoa foi perturbada com um outro evangelho. Então ele diz, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter, diga assim, perverter, tornar o evangelho de Cristo uma coisa perversa. Não, Jesus já voltou. É o que nós estamos estudando. Domingo nós vamos estudar sobre esse assunto. Jesus já voltou. Não precisa mais de ceiar. Não precisa mais de congregar. Olha, tem igreja que não mais congrega. Estão aí uns pregadores aí da graça, né? Que dizem que a igreja somos nós. Não precisamos de estar em nenhum lugar. Nós somos a igreja do Senhor. Você sabe para que isso? Para perturbar. E Paulo, quando Paulo disse, não ultrapassei do que está escrito, só vive o que está escrito quem tem olhos iluminados. Aí ele vai continuar dizendo no versículo 8, mas ainda que nós, isto é muito sério, irmãos, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo da onde? Do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, esse anjo, esse pregador, essa boca é uma boca maldita. E quem segue um maldito é o quê? Maldito. Não sou eu que estou dizendo não, tá? 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá como? Além, o que Paulo pregou? Eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Fazei isto em memória de mim, até que eu
volte. Então, se alguém ensina que não pode fazer isto, quem está se ensinando assim é um maldito, diga assim, maldito. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Versículo 11. Versículo 10. Porventura, procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Você sabe que hoje tem igreja para tudo quanto é gosto. Tem igreja da LGBT, tem igreja dos travestis, tem igreja das lésbicas, tem igreja dos cachaceiros, tem igreja dos adúlteros, tem igreja dos ladrões. Então tem igreja para tudo quanto é gosto. Tem igreja que uma graça banal que está sendo ensinada aí para os tontos estão recebendo isso, que está fazendo com que haja uma facilidade para as pessoas poderem se sentir bem na igreja. Deixa eu lhe falar uma coisa para você que está aqui. Você não vem aqui para você se sentir bem, não. Você vem aqui para você se sentir mal. Porque a verdade vem até nós e nós nos sentimos mal. Porque nós estamos fazendo tudo diferente da verdade. Você não vem aqui para se alegrar, para se alegrar, para ficar, tá tudo bom. Quando você vai numa igreja, tá tudo bom. Tem problema, irmãos. Essa igreja está se adaptando, o pastor está se adaptando ao gosto do povo. Eu não estou aqui para fazer você se sentir bem. Eu estou aqui para fazer você se sentir incomodado com as coisas erradas que você faz. Quando a palavra vem a mim, ela me incomoda das coisas erradas que eu faço, porque eu também faço coisas erradas. Então, eu não posso fazer parte de um corpo que eu só vou ali se eu me sentir bem. Tem gente que congrega, eu vou, se eu me sentir bem, eu fico. Aí a pessoa está acostumada com uma igreja de barulho, uma igreja de maluquice, aí chega aqui numa igreja de sabedoria, de conhecimento, de libertação, porque esta igreja aqui é de sabedoria, de conhecimento e libertação. E quando uma pessoa chega no lugar desse, ela não se sente bem. Ela não se sente bem, porque ela fala, só Bíblia, só ensinamento, só a palavra, não tem uma oração forte. Não existe oração forte. Forte é você que é forte. Você é forte. Você tem aquele que é forte e habita em você. Você que está pela internet, você é forte. Não existe uma oração. Alguém vai fazer uma oração forte em algum lugar. Não existe. Diga assim, não existe. Não existe oração forte. Existe um povo que acredita naquilo que está escrito. Diga, eu creio no que está escrito. Então, porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, aí o que as pessoas estão fazendo? Aí chega os... Eu tive problema com álcool, tem lá a Rosemary que já teve problema com álcool, estou dizendo porque ela já testemunhou isso. Não sei se mais alguém aqui teve problema com álcool, bebeu. Aí a pessoa teve problema com álcool, aí vai para uma igreja que o pastor diz, eu fui prestar um culto a Deus numa igreja, estava eu e minha esposa, que o pastor acabou o culto, ele falou, agora você vai, pega a tua esposa, porque só tinha culto de manhã, 10 horas, você pega a tua esposa, leva para um barzinho, com uma boa comida, toma ali uma champanhe, toma um vinho, toma uma cerveja, e passa a tarde tomando umas e outras, dentro de uma igreja. Aí chega eu e Rosemary numa igreja dessa, né, Rosemary? Que gostávamos de manguaçar. É aqui que eu fico. Opa! Essa é a igreja dos meus sonhos, né? Essa é a igreja ideal. Então, estão assim banalizando o evangelho da graça. Eles estão preocupados em agradar a pessoas, de não pregar. Jesus vai voltar. E você tem que estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Você tem que estar sendo informado para que esse dia não te pegue de surpresa. Você tem que saber como é que vive e anda e fala, se relaciona alguém que está esperando a volta de Cristo. Nós não estamos aqui, irmãos,
tentando trazer multidões para uma igreja light, uma igreja que não combate o erro, uma igreja que não combate o pecado, uma igreja que não combate a mentira, o adultério. Não, deixa o adúltero fazer, deixa aí. Estão pregando por aí, mano. Cuidado, em nome do Senhor. Cuidado. Olha, Deus não te vê na carne. Tudo que você fizer na sua carne, Deus não está nem aí. Por isso que os caras saíam do culto, estava eu e minha esposa, ela lembra disso. Quando terminou esse culto, ela olhou para mim, eu olhei para ela e falei, sabe quando que eu volto aqui, filha? Sei, nunca. Nunca mais. Nunca mais. Irmãos, eu cheiro a água antes de beber. Tem gente que bebe antes de cheirar. Aí tá com dor de barriga, aí tá com problema, tá com cara de ginipapo maduro. Então, versículo 11, vamos lá. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então, o que Paulo pregou não tinha nenhuma intervenção de nenhum homem. Diga assim, o que Paulo ensinou não tinha intervenção de homens, não tinha. Diga, homem não participou. Então, como é que Paulo pregava essas coisas? Ele mesmo diz, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum. Diga assim, de homem algum. Mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala da volta de Cristo, ele fala da volta de Cristo porque o Cristo ressuscitado falou para ele, revelou para ele. Quando Paulo fala do arrebatamento da igreja, que é duas coisas diferentes, hein? Arrebatamento primeiro, depois a volta de Cristo. Quando ele fala do arrebatamento, como é que Paulo sabia do arrebatamento? Ele fala com uma precisão. Como é que Paulo falou da volta de Cristo? O que vai acontecer? Transformado o corpo de glória em corpo de humilhação em corpo de glória. Então, como é que ele recebeu essas informações? Ele falou assim, eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação. Então, quando ele fala, fazer isto em memória de mim, lembra do que eu fiz na cruz. Eu quero que você se lembre que você estás perdoado, estás curado, estás abençoado, estás livre do diabo, livre do pecado. Mas isto, quando você estiver celebrando a ceia do Senhor, você lembre disto. É o evangelho do apóstolo Paulo, gente. Porque eu não recebi, diga assim, Paulo não recebeu. Ele não recebeu e nem aprendeu, diga assim, ele não recebeu e nem aprendeu. Olha, isso é forte. Diga, não recebeu. Pedro chamou Paulo, Paulo, vem aqui, vou lhe passar o que você vai ter que pregar daqui para frente. Diga, não foi assim. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mediante revelação. Diga, mediante revelação. Diga, não aprendeu. Foi revelação. 2 de Coríntios 12. Vai um pouquinho para trás. 2 de Coríntios 12. Só vive o que está escrito quem tem olhos iluminados. 12. Capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz Paulo, o apóstolo da graça. Profeta para nossas vidas. Se necessário que me glorie, Paulo falando, se é necessário que eu me glorie, ainda que não me convém me gloriar, passarei as histórias que escutei de Pedro e de Tiago. Passarei. O que ele vai passar? As visões. Por que visões? Porque Jesus apareceu para Paulo. Ele falou, as visões, o que mais? E revelações de quem? Então, o Senhor se materializou para mim, apareceu para mim, me levou no paraíso e me revelou. O quê? Oh, glória a Deus. Conheço um homem em Cristo, há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu.
Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que está um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso, diga, ao paraíso. Esse paraíso aqui é o mesmo paraíso que Jesus, quando estava na cruz, falou para aquele ladrão: você vai partir hoje, teu corpo vai voltar para o pó hoje, mas você estarás comigo hoje aonde? Eu acredito que Paulo deve ter visto até ele por lá. Se ele foi para o paraíso, Paulo foi arrebatado para onde? O paraíso. Foi arrebatado ao paraíso, diga, ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier me gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstém-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para que não me ensoberbecesse, com o quê? Com as grandezas das revelações, plural, das revelações. Entre as revelações, Paulo recebeu a revelação da ceia do Senhor. Porque Paulo não estava sentado, Paulo estava sentado com os 12 discípulos naquela ceia que antecedeu a morte de Cristo. Estava? Não estava. Então ele não aprendeu por lá. Não, Paulo leu o livro do escrito de Lucas, e que Lucas fala da ceia. Não. Paulo não leu nada porque não tinha Lucas escrito, não tinha Marcos escrito, não tinha Mateus escrito, não tinha João escrito, não tinha nada escrito. Então quando Paulo fala, porque ele diz, olha, as grandezas das revelações, vocês têm que fazer isto até que o Senhor volte. Vocês têm que fazer isso até que o Senhor venha. Vocês não têm que ouvir o Satanás em forma de anjo de luz. Vocês têm que ouvir a Paulo. Vocês têm que fazer isto até que eu venha. Porque isto eu recebi de quem? Do Senhor, através de uma revelação. Paulo fala, a grandeza das revelações, diga assim, grandezas, ou seja, o que ele recebeu, ele falou, é grande demais, é grande. Ele fala, ó, que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, ou seja, o Senhor no arrebatamento, ele não vai descer na terra, ele vai ficar lá em cima. A mesma palavra que você pode guardar aqui, se você for comigo aqui em Lucas, vem aqui em Lucas, em Atos, Lucas não, perdão, em Atos, diz aqui em Atos, capítulo, Atos 2, Atos 1, vamos ler aqui, 9, olha só que lindo, Atos 1, 9, dita estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem, ele virá nas nuvens, e ele foi em uma nuvem, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Como é que ele já veio, irmãos? Que ele virá do mesmo modo que eles viram ele subir. Quando ele vier para buscar o seu povo, ele vai ficar onde? Nas nuvens, e nós iremos retornar para ele. Só vive o que está escrito quem tem olhos iluminados. Volte lá para Gálatas. Para Gálatas não, para 2 de Coríntios 12, 7.
2 de Coríntios 12, 7. Você que está aí pela internet, você que está aí pelo Facebook, você que está aí, você que vai nos ouvir pelo veículo de comunicação, você que está aí pelas redes sociais, compartilha esta palavra. Compartilha esta palavra com a tua família, com os teus amigos. Esta palavra, estas revelações vindas da parte do Senhor, através do apóstolo Paulo. Compartilhe. Glórias a Deus. Então vamos lá. 2 de Coríntios 12, 7. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Porque por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que o afastasse de mim. Paulo falou, por causa das grandeza das revelações, me foi posto um espinho. Diga assim, Paulo recebeu coisas profundas. Paulo recebeu coisas maravilhosas. Paulo recebeu uma informação que nenhum outro homem tinha recebido até então. E estas informações foi dada para nós. Você diz amém? Pastor, tá bom. Só vive o que está escrito que tem olhos iluminados? Sim. Efésios capítulo 1. Por isso que Paulo orou assim. 15. Efésios 1:15 em diante. Olha o que diz. Por isto, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo falou aqui de oração? Falou? Tem uma mensagem aí do demônio aí, sabe? Que diz que não precisa mais de orar. Não precisa mais de orar. Não precisa mais. 17. Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e espírito de revelação no pleno conhecimento. Então só vai entender a quem Deus permitir que tenha um espírito de sabedoria e um espírito de revelação. Senão vai ser só apenas uma informação. Informação não alcança teu espírito. O que alcança teu espírito é a revelação. As pessoas falam assim, eu vou me converter. Quando eu me converter, ninguém se converte. Ninguém se converte. Ninguém consegue se converter. Só congrega quem foi convertido por Deus. Você não se converte. Deus te converteu. Deus é que converteu a gente, abençoado. Não é nós que nos convertemos. Eu vou me converter. Você não vai se converter. Ou Deus te converte, ou tu fica nesta tua vida aí, tu vai ficar na vida velha pro resto da sua vida, porque não adianta, o que nós fizermos com a carne não dá resultado de transformação. Diga assim, não gera transformação. Meu sacrifício não gera transformação, não gera. Então, versículo 18, a oração de Paulo. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então existe uma herança para os santos. Diga assim, existe uma herança. Qual é a herança que existe, pastor? Que eu sou mais do que vencedor. Diga, eu sou mais do que vencedor. 1 de Coríntios 15, 57. 1 de Coríntios 15, 57. Olha o que diz. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo eu sou o quê? Um vitorioso. Então, só vive o que está escrito quem tem olhos iluminados. Você tem teus olhos foram iluminados por Deus, você se vê mais do que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. Está escrito, diga assim, está escrito. Diga, graças a Deus
que me dá a vitória, por intermédio de Jesus, nosso Senhor. Diga, em Jesus, eu sou vitorioso. Romanos, dá um pouquinho para trás, 8, só vive o que está escrito quem tem olhos iluminados. Romanos 8, você já sabe, é o versículo 31 em diante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é contra nós ou é por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pergunta. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Perseguição? A fome? Nudez? Perigo? Espada? Traição? Abandono? Gente mentirosa? Não. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora, irmãos, agora, olhos iluminados, receba isto. Em todas estas coisas somos, porém, mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu sou um vitorioso. Diga, eu estou em perfeita vitória. Eu estou em perfeita vitória. Eu sou um vitorioso. Enche a tua alma desse conhecimento. Eu sou um vitorioso. Eu não vou ultrapassar o que está escrito. O que está escrito? Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Mas eu estou passando por isso. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu estou numa crise. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu estou com uma enfermidade. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu estou com um problema na família. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Estou desempregado. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Estou com dívida. Em todas as coisas eu sou mais... Ih, a palavra tem que estar na tua boca, irmãos. A palavra tem que estar na sua boca. Vamos dar-lhe um aplauso com as nossas mãos, porque foi para isso que Deus colocou ela aqui. Glórias a Deus também, né? Só vive o que está escrito quem tem olhos iluminados. Por que que eu sou mais do que um vencedor, pastor? Por quê? Porque em Romanos capítulo de número 8, vá comigo agora. Romanos 8. Romanos 8 diz assim, no versículo 15 em diante. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Não sei se na sua Bíblia a palavra espírito está com letra minúscula. Quem está com letra minúscula aí? Minúscula. Essa é a palavra espírito, que não está tratando do Espírito Santo. Está tratando da tua verdadeira identidade. Porque Deus não te deu um espírito de escravidão. Quando Ele te fez, na primeira vez que Ele nos criou, Ele não criou o espírito de escravo. Ele diz, porque não recebeste espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizados, com medo da inflação, com medo do governador, com medo da rua, com medo do bandido, com medo de enfrentar a luta, com medo da mãe que está doente. Oh meu Deus, se eu perder isso, se eu perder aquilo. Irmãos, você não recebeu isto. Você não recebeu isto. Para viver de outra vez atemorizado. Mas recebeste o espírito de adoção. Ele te adotou, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o que de Deus? Filhos de Deus. Agora, por que que nós somos abençoados? Por que que nós vivemos o que está escrito? 17.
Ora, se somos filhos, cadê os filhos? Estamos aqui? Internet tem filho lá? Tem, né? Aplicativo tem filhos aí, a rádio está aí. Você que está me ouvindo, vai me ouvir pelo CD. Tem algum filho aí me ouvindo? Então vamos lá. Notícia para vocês, filhos, não bastardo, filhos. Ora, se somos filhos, e aí? Somos também o quê? Dono de uma herança. Diga, eu tenho uma herança. Porque eu sou filho, papai deixou uma herança. Papai morre. Diga assim, papai morreu. Cristo morre. Por isso que ele lembra. Vamos lembrar a morte do Senhor até que ele venha. Então, Cristo morreu, ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou. Diga, ele morreu, mas ressuscitou. E ele me tornou, diga, herdeiro. Herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos o quê? Glorificados. Glorificado, diga, glorificado. Por isso que ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Escute, irmão, isso aqui é sabedoria. Uma glória que será revelada em nós. Ou seja, quando Cristo aparecer nas nuvens, esse corpo de humilhação, corpo doente, corpo fracassado, corpo cheio de problemas, esse corpo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, o que é mortal será absolvido pela vida. Por que ele está falando? Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos de hoje, do dia de hoje, da data de hoje, não se pode comparar, não pode ser comparados com a glória que há de ser revelado. Então, tem algo maravilhoso. Se nós estamos aqui, pastor, nós já estamos aqui felizes com tanta revelação, você imagina que ainda vem coisas aqui, que Paulo falou, olha, a glória que será revelada, a glória que há de ser revelada. Então, tem coisas ainda que vai acontecer, que para nós será maravilhosa. Quem aguarda isto, irmão? Eu consolo vocês com estas palavras. Que Paulo falou, consolar a igreja com estas. Eu consolo as ovelhas pelo Facebook, pelo YouTube, pela rádio, pelo CD, aonde estiver, pelo aplicativo, onde estiver, você que te der esse CD, não foi por um acaso que você recebeu esse CD, porque Deus quer que você conheça os seus desígnios e os seus decretos. Amém? Gálatas capítulo de número 4. Gálatas 4, versículo, Gálatas 4, 6, olha o que diz, e 7, por que sois, aí Paulo fala assim, né, Paulo fala, vocês sois filhos, vocês são filhos, porque vós sois filhos, não é isso? Eu estou em Gálatas 4, 6. Porque vós sois filhos, somos ou não somos? Sois filhos, o que aconteceu? Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Porque nós somos filhos, Deus enviou o Espírito de Cristo em nosso espírito, e nós clamamos, querido papai. Agora, 7. De sorte que já não és escravo, porém, filhos, sendo filho, também herdeiro por Deus. Nós somos herdeiro, ou seja, só vive o que está escrito quem tem olhos iluminados. Quem tem olhos iluminados não fica olhando só para os pés, irmão. Quem tem olhos iluminados não anda por aquilo que vê. Por isso que Paulo falou aos Coríntios, nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos.
Eu não vivo por aquilo que eu estou vendo. Irmão, se nós vivemos aqui nesta terra por aquilo que nós estamos vendo, nós seremos pessoas infelizes. O que você vê? Jornal, desgraça, corrupção, roubo, adultério, assassinato, mentira, engano, idolatria, feitiçaria, prostituição, mentira, escândalos. E o irmão que matou a esposa, não sei quem viu na televisão hoje, com um irmão de uma igreja matou a esposa com facada. Alguém viu hoje na televisão? Matou. O cara era obreiro de uma igreja, diácono de uma igreja, matou a mulher. Então, se a gente se agarrar a isto, vamos ser pessoas tristes, vamos ficar angustiadas, ficar amarguradas. Há uma glória que vai nos ser revelada, maior do que esta que nós estamos aprendendo aqui, irmãos. Diga, muito maior. O que mais, pastor? O que mais, pastor? Fala mais. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Versículo 23 em diante. Tá na sua Bíblia, vamos lá. Só vive o que está escrito quem tem olhos iluminados. Mas antes que viesse a fé, tá vendo? Não, antes que viesse a fé, qual fé, pastor? A fé que veio através do Espírito de Cristo. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé que de futuro haveria de se revelar. O que a igreja hoje vive, 90% do povo evangélico? Vive na fé antiga, a fé humana, na fé que está ligada a sacrifício. Para eles, quem tem fé é quem dá o dinheiro todo para o pastor. Para eles, quem tem fé é quem vende seu carro e dá para o pastor o dinheiro. Para eles, quem tem fé é quem vende a geladeira e dá lá para o pastor. Para ele, quem tem fé, que vai lá na poupança, tira todo o dinheirinho que juntou 10, 20 anos e dá para o pastor. Para eles é isso, quem tem fé é isto. Mas a Bíblia não diz isso. Mas antes que viesse a fé, estava sob a tutela da lei e nela encerrado, para que essa fé que de futuro, diga, de futuro, haveria de se revelar, de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo o quê? A fé, porque veio o Espírito, veio Cristo, veio a fé. Já não permanecemos subordinados à lei. Ao aio quer dizer a lei. Pois todos vós, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Filho de Deus. Portanto, porque todos quantos fostes batizados em Espírito, vos revestiste dele. De Sarte, não pode haver judeu, não pode haver grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Se sois de Cristo, cadê os de Cristo? Estamos aqui os de Cristo? Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros de quê? Segundo a promessa. Eu sou um herdeiro, diga assim, eu sou filho, diga eu sou herdeiro, sou mais que vencedor. Olha o que diz aqui mais. Irmão, só vive o que está escrito que tem olhos iluminados. Romanos, capítulo 5, Romanos 5, glórias ao teu nome, Senhor. Olha o que diz. Versículo 1. Que diz: condenados, pois, mediante a lei,
Justificado, pois, mediante a lei. Justificados, pois, mediante a fé. E o que acontece? Temos o que com Deus? Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa relação com Deus não é de medo, irmão. Você não tenha medo de Deus. Você tenha paz. Por que eu tenho paz com Deus? Porque eu estou justificado. Deus me justificou em Cristo. Diga, eu estou justificado em Cristo. Então ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu não estou justificado mediante ao meu sacrifício. Ninguém que faz sacrifício se sentirá justificado. Pode ajoelhar, pode sangrar, pode ir no morro, pode ir no monte, pode ir na caverna, pode ficar sem comer 1 dia, 2 dias, 3 dias, 40 dias e morrer, pode dar o seu corpo, pode tacar fogo no corpo, pode se escotear, pode se autoflagelar, pode comer pimenta malagueta, pode se ajoelhar no caroço de milho, pode fazer o que quiser fazer, não vai se sentir justificado. Mas quando você tem a fé, que é um dom de Deus, e você ouve as palavras que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais nós somos os principais. Diga, Ele veio me salvar. Ele me salvou. Diga, eu já estou salvo. Eu não serei salvo. Eu já estou salvo. Você que está aí pela internet, está me ouvindo pela rádio, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo, pelo CD, você já está salvo. Ai, que isso? Efésios capítulo 2. Efésios 2. Material para a tua construção. Alguém me perguntou hoje pelo meu WhatsApp, perguntou para mim o que era madeira, palha e feno, e ouro, prata e pedras preciosas. Eu falei, madeira, palha e feno é uma igreja que está alicerçada sobre a lei de Moisés, sobre os ensinamentos do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. Ouro, prata e pedras preciosas é uma igreja que está debaixo do fundamento do apóstolo Paulo, e não ultrapassa o que está escrito. Você tem a ver que eu estou lendo o que está aqui escrito, eu não estou aqui te criando alguma coisa. Olha, eu vou extrair aqui algo. Não vou extrair nada. Eu leio, o Espírito que está na tua vida faz você dizer Abba Pai. Amém? Então, eu disse o quê? Efésios, capítulo 2. Vamos ler 1 a 10. Para a gente terminar. Efésios 2, 1 a 10. Ele vos deu vida. Diga, eu tenho vida. Diga, eu estava morto, meu espírito estava morto, minha carne ainda está morta no pecado, meu espírito estava morto, mas a Bíblia diz que Ele vos deu vida, estando vós mortos dos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, diga, agora atua. Então há uma atuação, diga, há uma atuação do espírito que agora atua aonde? Nos filhos de Deus. Nós somos o que de Deus? Filhos de Deus. Eles atuam em quem? Nos filhos da desobediência. Quem é os filhos da desobediência? Que ultrapassa o que está escrito. Ceia não existe. Espírito da desobediência. Não precisa ter reunião de oração. Espírito da desobediência. Cristo já voltou. Olha, Jesus já voltou, irmão. Espírito da desobediência. 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Éramos por natureza carnal, carne. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico de misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, Deus me amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Cristo morre, morremos com Ele. Quando Cristo ressuscita, ressuscitamos com Ele. Pela graça, você é o quê? Eu sou salvo, sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Satanás em Cristo.
Por que eu tenho que chamar Satanás para a igreja? Não tenho. Por que eu tenho que tirar capeta do povo de Deus? Não tenho. Porque capeta, ele atua nos filhos Nós somos filhos de Deus. Os filhos da desobediência têm capeta. Nós somos filhos da obediência. Agora, 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? E agora, irmão? Por quê? Pela graça serei salvo. Quando passar pelo batismo nas águas, quando jejuar 3 semanas, quando passar pelo catecismo, a consagração. Por que as igrejas, todo mundo que liga para mim, esse povo da lei, pergunta logo, o primeiro culto que eles perguntam na igreja: pastor, na sua igreja tem consagração? Porque eles querem um culto que nos consagre para entrarmos no reino. Não tem um culto que consagra ninguém para entrar no reino. Nós somos salvos pela graça. Diga assim, pela graça. Diga, minha carne não presta, não vale nada, é carne de imundície, trapo de imundície. Ela quer me humilhar. Diga, ela me humilha de vez. Ela te humilha. Humilha ou não humilha de vez em quando? Estava escutando um especialista da mente, ele falou assim: se você, quando for transgredir, para você ficar agitado e nervoso ao ponto de transgredir com as palavras, esse agitamento dura cerca de 60, nem chega nem a 1 minuto, 58 segundos, 55 segundos. Se você conseguir controlar esses segundos, você não fracassa com as tuas palavras. Porque às vezes nós não conseguimos, né? Às vezes as pessoas apurrinham tanta gente que aí você vai, não dá para passar os 55 segundos, você já vai, pá, atropela. Aí vai falar, depois você já falou. Se você aguentasse mais um pouquinho, você passaria aquele estágio de explosão, porque tem um estágio de explosão, né? Passou, aí não explode. Se você deixar, você... Pou! Aí você explode com a tua família, explode com o teu casamento, explode com a igreja, explode com a amizade, explode porque você, no momento de pressão, você explodiu. Então, irmão, terminamos. Só vive o que está escrito quem tem olhos iluminados. E quem tem olhos iluminados não ultrapassa o que está escrito. Diga, não ultrapassa o que está escrito, tá bom? Então, deixa eu falar aqui com meus irmãos aqui, pertinho deles. Você que vai me ver depois pela internet, que depois tem vários acessos. O teu Deus, não é o pastor, tá? O teu Deus, a palavra última não é o pastor. O teu apóstolo, que você idolatra ele não é Deus não, tá bom? Pode acreditar. Alguns ensinamentos de alguns desses apóstolos são fajuto, hein? Não bate com a graça de Deus que foi revelada ao apóstolo Paulo. Presta atenção, examine a graça de Deus e deixe o Espírito de Deus te iluminar, para que você não seja enganado, porque vai vir os flagelos, tá? Vai vir os flagelos, e aqueles que estão ultrapassando a graça de Cristo e indo para um outro evangelho, esses estão debaixo de engano e de maldição. Presta atenção, te falo isso porque te amo, tá bom? Fique na paz, graça e paz para todos que vão me ver depois, os que estão me vendo, a paz de Cristo para a sua vida, amém? Vamos dar um aplauso ao nosso Senhor Jesus Cristo, vamos, abençoado, vamos agradecer a Deus, amém, 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 amém e amém. Vamos pegar nossa semente, vamos semear, porque já está quase na hora de a gente retornar à nossa família, a nossa casa, né? Nosso pedacinho do céu, nosso o recanto do descanso, né? Não deixa ninguém perturbar o teu ninho, não, tá? Não deixa nenhuma voz perturbar o